Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Carmen. Estamos aqui com mais um vídeo do 0123Pi. Bora lá. Bom, finalmente nós começamos a discutir um pouquinho de cálculo, né? Mas hoje o vídeo foi só uma introdução, deu uma visão geral aí do conteúdo que a gente vai discutir. Eu expliquei o conceito de limite, derivada integral, que são os objetos principais de estudo, tá? Aí a gente vai ver mais bonitinho, né? Como é que a gente calcula um limite, como é que as regras para o cálculo de limite, né? Como é que a gente calcula uma derivada, as regras, como é que a gente calcula uma integral, as regras, a coisa vai ficando mais difícil, né? Limite, derivada, integral, sabe? Mas enfim, espero que a explicação tenha ficado boa, excelente, né? Os slides, quando eu gravei, os slides ficaram normais no computador, só que quando eu gravei a tela, parece que eles acabaram ficando muito brilhantes e ficaram, não sei se dá pra ver direito, mas de qualquer forma os slides que estão aqui, eles estão disponíveis na pasta do Drive, do Google Drive. Vou deixar o link na descrição aqui. Bom, se você tiver alguma solução, alguma dúvida, algum ponto que você não entendeu, pode deixar nos comentários. Tem o e-mail de contato, sinta-se à vontade, tá? Mesmo se for alguma ideia, alguma pergunta muito, né? Eu não mostro, eu não falo quem foi, eu falo foi um inscrito, eu falo que foi alguém que viu, que quis comentar, enfim, pode ficar tranquilo, tá? A não ser que você comente no próprio e-mail, pode publicar o nome, tá? Alguma coisa assim. Mas em via de regra não vou fazer isso, tá bom? Enfim, bora pro vídeo? Bora lá então. Bons estudos e boa introdução ao cálculo. Tem a minha cara aqui, né? Uma visão geral de cálculo diferencial e integral em uma variável. Eu vou explicar aqui basicamente os conceitos de limite, derivada e integral, tá bom? É um vídeo para ser curto, não é para ser muito longo. Os tópicos a serem abordados, né? A gente vai discutir um pouquinho da história, um conceito, uma ideia geral de limite, taxa de variação e taxa de variação instantânea, um pouquinho das aplicações que a gente pode ter e o conceito geral de uma integral. Vamos lá. Funções. Definição de função, né? Em suma, a função é uma regra de associação, é uma lei fundamental que liga elementos do domínio ao contradomínio. Você pegar isso aqui é uma função, outra função, isso aqui não é uma função. Liga um ponto a dois pontos do contradomínio. Isso aqui é uma função, por exemplo, olha aqui para a função quadrática. Pega um x igual a 1, eleva ao quadrado, vai dar 1. Então, para f de 1, eu vou ter 1. Pega menos 1, que seria esse segundo ponto aqui, por exemplo. F de menos 1 é menos 1 ao quadrado, que é 1. Então eu vou ter 1 e menos 1 ligando a 1 aqui no contradomínio. Então é uma função, tá? Pode ficar tranquilo. Qualquer coisa você volta. Tem um vídeo sobre funções que explica um pouco melhor esses conceitos, tá? Vamos lá. Funções trigonométricas aqui um pouquinho, né? Gráfico de cosseno, seno e tangente. Cosseno é esse gráfico em azul e seno é o gráfico em rosa. Se você perceber aqui, o seno é o gráfico do cosseno deslocado de meio π ou vice-versa. Tá? Função da... Esse aqui é o gráfico da tangente. Tá? Você pode ver que ele parece umas folhas. Na minha visão parece umas folhas, né? Umas ondas, quem sabe. Enfim, na realidade esses aqui parecem mais ondas do que esse aqui. Tanto que seno e cosseno são usados no estudo de oscilações e ondas. Mas tudo bem, inclusive de eletrodinâmica. Vamos lá. Introdução histórica ao cálculo. A gente vai discutir um pouquinho aqui desse tal de Arquimedes, né? Arquimedes foi um dos maiores matemáticos da antiguidade. Ele contribuiu para o avanço da geometria, calculou com precisão o valor de π e antecipou ideias ao cálculo, né? Esse cara aqui, que era
quando ele descobriu que o... Quer dizer, quando ele teve uma ideia para provar que o ferreiro passou a perna no rei. Ou não, né? No fim passou a perna no rei e acho que perdeu a cabeça depois. Esse carinha aqui é o Arquimedes, né? Bom, seu pensamento lógico e métodos influenciaram a ciência por séculos, tornando uma figura essencial na história da matemática. Tanto que se você pegar aí lá no fundamental, no final do fundamental 1, quem sabe, você já tem contato com o nome Arquimedes. Né? Newton, Leibniz e a formulação do cálculo moderno. Né? Esse cara aqui é o Leibniz, é ele. E esse cara aqui, acho que todo mundo já viu, Newton, nos livros do ensino médio de física, falando de cinemática, dinâmica também, né? Vamos lá. Tanto Newton quanto Leibniz perceberam a urgência de uma nova abordagem matemática. Newton desenvolveu o cálculo a partir de desafios da física, enquanto Leibniz se concentrou em questões em questões matemáticas, relacionadas à representação e ao formalismo, embora haja debate sobre quem teve prioridade. É amplamente aceito que ambos criaram o cálculo de forma independente, cada um trazendo contribuições únicas e complementares, que tiveram um impacto profundo na matemática e na ciência. A notação desse carinha aqui, por sua vez, tornou-se mais utilizada. A notação do Leibniz é aquela, provavelmente todo mundo já viu aí, quando falavam de velocidade instantânea e aceleração instantânea no final do ensino médio. V é igual a ds dt. O que isso quer dizer? Que é a derivada da função posição, que é a função s, em relação à variável t. É isso que a notação dele significa. A notação do Newton é aquela y ponto, que é mais utilizada quando você quer dizer... É utilizada, na realidade, em mecânica, talvez, quando você quer dizer a derivada de alguma coisa em relação ao tempo. Introdução aos limites. Aqui eu tinha feito um desenho. Deixa eu apagar isso aí. Espera aí. Vamos lá. Comportamento de funções, definição de continuidade e fundamentos das derivadas. Vamos lá. Olha para esse gráfico aqui. Olha para o valor A. O que acontece? Quando eu quero calcular um limite, eu penso no seguinte. Eu vou pegar um valor um pouquinho maior que o valor de A e vou diminuindo ele até chegar próximo do meu valor A. Eu vou pegar um valor um pouquinho menor que o meu valor de A e vou aproximando ele até chegar próximo ao meu valor de A. Vou aumentando ele. O que vai acontecer? Para esse valor aqui, ele vai se aproximando de f de A. Esse outro valor maior vai se aproximando de f de A. No gráfico, ele vem para cá, vai subindo, ele vem para cá e vem descendo. O valor um pouquinho maior ele desce aqui e chega próximo ao meu valor de f de A. Na teoria isso deveria acontecer em todas as funções, mas não é bem assim que acontece e no próximo vídeo a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Né? Vamos lá. O limite ajuda a entender o comportamento de uma função quando ela se aproxima de um determinado valor de entrada, que nesse caso aqui, cadê o meu ponteiro? Aqui, que é o valor de A, deixa eu tirar. Voltar aqui, né? E definição de continuidade. Resumidamente, o que é uma função contínua? É quando eu consigo pegar o meu lápis. Deixa eu voltar, por exemplo, na função aqui. Cadê? Aqui, função trigonométrica, vamos lá. Pega, por exemplo, o cosseno. Coloca o lápis aqui atrás, e vai desenhando o gráfico. Você vai vir subir, descer, subir. E você vai fazendo isso aqui até o infinito e além. Né? Ou seja, você vai conseguir desenhar o gráfico dessa função sem tirar a ponta do lápis do papel. Olha aqui a tangente. Pega, por exemplo, do zero. Você vai subindo, quando você se aproxima de 90, você tem que tirar o lápis do papel, descer lá embaixo e voltar subindo e vir para cá. Entendeu? Então, esse aqui é um exemplo de uma função que não é contínua.
que tem as suas descontinuidades. No caso aqui é π sobre 2, 3π sobre 2, menos π sobre 2, e assim por diante. Deixa eu voltar lá. O que era agora? Aqui. Fundamentos das derivadas. Né? Os limites são essenciais para entender, para calcular as derivadas que representam a taxa de variação de uma função. Né? A derivada é a taxa de variação instantânea numa função. A gente vai ver isso um pouquinho melhor agora. Derivadas, taxa de variação e conceito de derivada. Vamos lá. Taxa de variação média instantânea. O que é a taxa de variação média? A taxa de variação média volta lá no ensino médio e pensa. Velocidade ΔS sobre ΔT. A variação da minha posição pela minha variação do tempo. É a minha taxa de variação média. Olha lá. A taxa de variação média é calculada pela razão entre a mudança dos valores da função e a mudança na variável independente. Se você pegar, quem que é a minha função? É a minha função posição. É o meu ΔS. Quem é a minha variável independente? É o tempo. Então fica ΔS sobre tempo. É um conceito fundamental na análise de funções. Tá? Até mesmo a taxa de variação média. Se você pegar aqui, é taxa de variação instantânea. A taxa de variação instantânea é representada pela derivada de uma função e indica a taxa de mudança em um ponto específico. É essencial para entender o comportamento das funções. Se a gente vir aqui, olha aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar aqui, se eu quiser saber a taxa de variação média dessa função, eu pego, cadê? Deixa eu voltar aqui, pela razão entre a mudança nos valores da função, ou seja, o meu ΔY, aqui, a minha mudança nos valores da função, e, cadê? Aqui, ó, mudança na variável independente, que aqui é o meu ΔX. Então fica ΔY sobre ΔX. É a minha variação média, tá? Definição formal de derivada. Não é muito formal não, tá? Pode ficar bem tranquilo. Vamos lá. A derivada de uma função em um ponto é o limite da taxa de variação média quando o intervalo se aproxima de zero. Pode ficar tranquilo. É como se, por exemplo, eu tivesse lá ΔE sobre ΔT. Eu falo que meu T1 é 1, meu T2 é 2,5. O que eu faço? Se eu quiser saber a taxa de variação média, eu vou diminuindo o 2,5 até chegar bem próximo de 1. Quando eu fizer a diferença dos dois, eu vou ter que a minha variação, aquele meu delta, fica bem pequenininho. Ele se aproxima de zero. Quanto mais T1 se aproxima de T2. Olha aqui o que acontece. Quanto mais a minha variação, a variação das minhas da variável independente, ela se aproxima de zero, ou seja, ela vai se aproximando uma da outra, o que acontece com a minha reta? Ela vai se aproximando cada vez mais da reta tangente da função nesse ponto. Tá? Ó, olha aqui a definição. A definição da derivada é a seguinte. Eu vou ter... Olha aqui, eu não sei se dá para ver muito bem, mas aqui embaixo está escrito limite de ΔX tendendo a zero. Que é isso aqui, ó. Quando o intervalo se aproxima de zero, ou seja, o meu ΔX, que seria esse espaço de x de p e x de q, ele vai ficando cada vez menorzinho. Ele vai se aproximando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? F de x mais ΔX, que é este ponto, menos meu f de x, que é a minha variação aqui, ó. É meu, vamos dizer aqui assim, que é o meu ΔF, sobre ΔX, que é essa variação aqui, ó. Entende? Eu vou aproximando ele de zero, o que acontece? Eu não sei se dá para ver muito bem pelas setas aqui, mas aqui tem uma seta apontando desse ponto para esse ponto. Desse ponto para esse ponto. Ou seja, o que acontece aqui? Ó? Reta tangente em P. A minha reta, que seria uma reta secante, se aproxima da minha reta tangente. Nesse ponto aqui. Entendeu? A importância da derivada. Entender a definição formal é fundamental para a aplicação em problemas de cálculo e análise. Tá? Pode ficar tranquilo se você não entendeu. Isso aqui é só o conceito bem inicial. Tá? Mas isso aqui já é cálculo. Isso aqui é definição de derivada. Tá?
Isso aqui é a definição de derivada. Aplicações das derivadas, tá? Bom, o uso de derivadas. As derivadas são ferramentas fundamentais no cálculo para determinar pontos críticos de função. O que é um ponto crítico de função? É quando a derivada da minha função dá zero. Tá? É um ponto bem que vai ser importante ao longo do estudo de derivadas. Máximos e mínimos. Se a gente voltar, por exemplo, uma parábola. Imagina a parábola da função f de x igual a x ao quadrado. É uma parábola de boquinha virada para cima. Na própria escola, eles pediam para você calcular o ponto mínimo dessa função, que é x igual a zero. Você vai ter zero ao quadrado, que é zero. Qualquer valor que você colocar nessa função vai ser maior que zero. Qualquer valor real, né? Se você pegar, por exemplo, o máximo, pega menos x quadrado. Você vai ter que zero é o seu ponto de máximo. Aplicações em economia e engenharia. Vamos lá. Imagina que você quer fazer uma latinha de refrigerante, por exemplo, de água, qualquer coisa. Você sabe quanto custa o metro quadrado da chapa de alumínio que você vai usar, por exemplo. Chapa do plástico que você vai usar. E eu viro para você e falo assim, pois bem, para eu colocar 355 ml de água, de refrigerante, dentro dessa garrafa, qual precisa ser o raio da base? Imagina uma garrafa cilíndrica, qual tem que ser o raio da base e qual tem que ser a altura para que eu minimize o meu gasto com o material. Isso é um problema que vai envolver derivada, que a gente, inclusive, eu pretendo resolver ele em vídeo quando a gente estudar a derivada. Tá? Aqui, a otimização ajuda a determinar o melhor uso de recursos limitados para maximizar os lucros. Ou seja, se eu minimizar o meu gasto de plástico, de alumínio para fabricar essa latinha, se eu for fabricar uma, duas latinhas, talvez não vá fazer diferença. Agora, se eu for fabricar milhões de latinhas, vai fazer uma diferença considerável. Eu vou economizar dinheiro ou com a quantidade de plástico que eu iria fazer 10 mil latinhas, eu faço 11 mil. 10% é muito, talvez. Faço 10.500. É um ganho de 500 latinhas fabricadas pelo mesmo custo. Isso é uma maximizar os lucros, minimizar os gastos. De modo seguro, respeitável, claro. Né? Responsável. Bom, agora chegou na parte aqui que, meu Deus do céu. Calma. Vamos lá, conceito de integral. Calma que você já viu primitiva lá, fica tranquilo. Uma primitiva é uma função cuja derivada resulta na função original, demonstrando a relação entre as duas. Ou seja, imagina que eu tenho uma função f de x. Eu quero saber qual função eu tenho que derivar para obter essa minha f de x. É a minha primitiva. Vamos olhar aqui, ó. Agora, outro conceito importante é a de integral definida, que é o cálculo de área. Olha aqui embaixo. Vamos lá. Essa função aqui embaixo, a gente lê integral, esse símbolo aqui grandão, aqui fica aparecendo isso aqui. Ó. Esse símbolo grandão aqui é integral. Nesse caso aqui é definida. Quando não tem nada, nem embaixo, nem em cima, fica integral de f de x dx. Ou seja, a integral dessa função em relação à variável x. Tá? É igual a f maiúsculo, fzão de x. Isso aqui é uma função. Essa função f de x, quando eu derivar, eu obtenho a minha f. Então, aqui eu respondi a pergunta que eu queria saber. Qual é a função? Quando eu derivo ela, eu obtenho a minha f de x. Essa aqui, ó. É o resultado dessa integral. Desse processo de... Vamos lá. Processo de integração. Processo de encontrar primitivas é chamado de integração. Fundamental nos estudos do cálculo e suas aplicações. Isso aqui é uma integral, a gente chama isso aqui de indefinida. Agora, se eu quisesse, por exemplo, calcular uma área e não descobrir uma função, calcular uma área, por exemplo, essa área aqui em laranjas, roseado, não sei.
a área entre o gráfico da função e o eixo x é isso aqui, ó. De A a B, eu calculo a integral de f de x dx. Isso aqui é uma área, ou seja, um número. Isso aqui é um número. Depende da unidade que você pode ter, mas é uma área. É um metro quadrado, um centímetro quadrado, é alguma coisa. Entende? É uma área. Pode ser, por exemplo, você calcular essa integral, você tem o velocidade por tempo. Você vai ter o espaço que você percorreu. Né? E aí o que a gente faz? Não precisa ficar com medo, tá? É o seguinte, a gente calcula essa fusão aqui, calcula o valor dele em B, calcula o valor dele em A e subtrai. Faz f de B menos f de A, é só isso. Acabou. Parece tranquilo, mas é mais difícil que isso. Mas pode ficar tranquilo. Isso aqui em cima é o seguinte, que a gente vai ver isso melhor, mas para calcular essa área aqui, pela definição, antigamente, antes de inventar essas regrinhas, existia o método da soma de Riemann, que era um matemático e tal. O que ele fazia? Ele calculava retângulos, assim, imagina que essa aqui é a função, ó. Ele calculava retângulos, aqui, e aproximava essa área aqui da soma das áreas desses retângulos. E o que acontece? Quando eu tenho um número finito desses retângulos, eu tenho uma área aproximada. Só que matemática é um bicho chato. Ele gosta do número exato. A aproximação não é suficiente. Então o que ele faz? Ele pega o número desses retângulos e aumenta. E aumenta. Ele calcula o limite do número dessa quantidade de retângulos indo para infinito. Essa é a definição. Isso a gente não vai ver nos vídeos, quando a gente for discutir integral, tá? Ele vai ver isso aqui. Entende? O que acontece? Essa área vai ficando pequenininha. Esse valor aqui, você pega, por exemplo, esse valor dessa função aqui embaixo e aqui em cima se aproximam. Quando o meu número cresce, cresce bastante, eu tenho essa área real aqui, essa área exata, que é a integral definida. E a integral indefinida é uma função, tá? Tem que tomar esse cuidado aqui. A gente vai ver isso com bastante calma. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar aí uma visão interessante e bem geral do conteúdo da maior parte dos cursos de cálculo por aí. Tá? Bom, é isso. Então, fico por aqui. Bons estudos.